Oi, pessoal, conforme que ficou combinado, estou aqui para a minha nossa sobre histologia, né, referente ao tecido conjuntivo, né, e como podemos observar, então, de acordo com o que já foi comentado, tecido trata-se de um conjunto de células que se agrupam, essas células já estão diferenciadas e vão desempenhar determinadas funções. Porém, o nosso tecido epitelial, ele é formado por células que estão bem unidas, né, intimamente unidas, e com pouca ou praticamente nenhuma substância intercelular, e o tecido epitelial, ele acaba desempenhando duas funções, a de revestimento, e também pode esse tecido epitelial sofrer uma invaginação e formar o tecido glandular, conforme também já estudamos. Nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele é formado por vários tecidos, né? Por exemplo, nós temos o tecido que é o denso, frouxo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo. São todos exemplos de tecido conjuntivo. Bem, o tecido muscular e o tecido nervoso, muita atenção, mas não se trata de um tecido conjuntivo. Já o tecido conjuntivo, este é encontrado em uma grande parte do corpo, e ele se difere muito do tecido epitelial, do tecido muscular e também do tecido nervoso. Sua função é de nutrir, é de unir e de sustentar os demais tecidos, conforme nós podemos observar aqui, olha, eu tenho o tecido epitelial, que está sobre a membrana basal, e a membrana basal está aqui em cima, e aqui é o tecido conjuntivo. Eu posso observar que esse tecido conjuntivo, ele é formado por capilares, de modo que me lembra que já que ele é vascularizado, chega-se muitos nutrientes aqui, e os nutrientes que aqui chegam se difundem para essa camada mais externa, que é o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial não é vascularizado. Por isso que ele nutre, ele vai unir, tem o tecido epitelial, tem a membrana basal e o tecido conjuntivo. Então, ele acaba fazendo o quê? Uma união. Por outro lado, ele acaba sustentando também esse tecido epitelial. Mas não podemos nos esquecer que o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, que é um tecido de sustentação nosso, do corpo, né? É também exemplo de tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo, ele tem vasos sanguíneos, então ele é vascularizado, mas nesse tecido podemos encontrar também muitas células, inclusive as células de defesa, os macrófagos, né? Que são as células de defesa que fazem a fagocitose. Mas existe uma característica importante desse tecido conjuntivo, que é a presença da matriz extracelular, daquela substância amorfa ou substância intercelular. Também, além das células, além da substância intercelular, nós temos ainda combinações de proteínas, né, que são as de colágenos, as de elastina e as de reticulinas, também neste tecido. Então, por exemplo, aqui eu tenho as fibras, né? As fibras de colágenos, que são essas mais espessas, ó, essas que estão em rosa. Nós temos as fibras elásticas, essa aqui que é um azuladinho, e temos as fibras de reticulina, que são essas mais delgadinhas. Todas elas são formadas por proteínas, né? Então, elas acabam dando também bastante resistência ao tecido. E esse fundo aqui, por exemplo, seria o que? Preenchido por essa substância intercelular, né? Ou podemos dizer que é a matriz extracelular.
Muitas fibras dentro do nosso corpo são encontradas como os tendões, né? As cápsulas de órgão, a meninge que envolve o nosso cérebro, são todas o quê? Estruturas fibrosas formadas à base de colágenos. Bem, já as fibras elásticas, conforme foi colocado, esta elástica, ela não é tão espessa quanto a fibra de colágeno, tá bem? Mas também dá resistência, e ela é denominada fibra elástica por ser constituída pela proteína elastina. Esta fibra elástica, ela dá ao órgão em que ela envolve, que ela forma, muita elasticidade. Voltando aqui na substância intercelular ou na substância amorfa, nós temos que lembrar que se trata de uma substância homogênea, formada de substâncias orgânicas e inorgânicas, tornando-se assim, tomando-se assim um aspecto gelatinoso, né? Então é um complexo viscoso. Portanto, nós podemos falar que é o meio hidrofólico, hidro vem de água. E o que é que eu vou encontrar nesta substância amorfa? Encontramos a glicosaminoglicânicos e proteoglicanos, as glicoproteínas multiadesivas. Estas substâncias ligam-se às proteínas receptoras, que são as integrinas, que estão presentes na membrana das células. E dessa forma, elas vão se tornar assim, bem rígidas, né? E também com muito têncil. Bom, aqui nós temos, olha, as fibras mais largas, que são as de colágenos, nós temos as fibras de elastinas e as fibras mais delgadinhas de reticulina. Lembrando que no meio dessas fibras ainda temos as células, e aqui preenchida por pouca ou muita substância amorfa, ou quase nada. Essa outra imagem também nos sugere a ideia de como é o nosso tecido conjuntivo, formado de fibras de colágenos, fibras de elastinas, fibras de reticulina e as células que são encontradas dentro do nosso tecido conjuntivo. Então, nós podemos encontrar células de macrófagos, células de adipócitos, células de fibroblastos, células de fibrócitos, né? São muitos tipos de células encontradas no nosso tecido. Por isso que ele é chamado de conjuntivo. Tem células, tem fibras e tem essa substância fundamental amorfa. Lembrando que a proteína, a fibra mais fina é a de reticulina. Bem, essa imagem nos dá uma ideia muito bacana de como as nossas células de medula óssea, que é considerada a nossa célula tronco, ela é uma célula indiferenciada, mas essa célula mesenquimal, né, formada, óbvio, na fase embrionária, ela tem várias funções. Então, ela pode se diferenciar em células de monócito, em células de linfócitos B e linfócito T, e essa célula de linfócito B se diferencia numa célula de plasmócito. Bom, podemos observar que aqui eu só me referi às células de defesa, plasmócito, linfócito B, linfócito T, monócito e o macrófago. Mas essa célula também, que é a célula de medula óssea, pode se diferenciar em célula de megacariócito, célula com um núcleo muito grande, e esse núcleo, então, se subdivide, a célula, portanto, se fragmenta, e cada resultante da fragmentação dessa célula trata-se de uma plaqueta, que é um fragmento celular. Já as hemácias, que são os nossos eritrócitos, também são originados a partir das células de medula óssea, porque elas se diferenciam numa célula de eritroblasto, que dá origem à célula de hemácia. Além desses glóbulos brancos que foi citado aqui, linfócito B, linfócito T, monócito, macrófago, temos que lembrar que essas células de medula óssea, elas podem originar dois tecidos. O tecido linfóide, que dá origem a esses tipos celulares,
ou tecido linfocítico, e essas células de medula óssea também podem originar o tecido mieloide ou tecido mielocítico. É o tecido mielocítico que dará origem a megacariócitos, que por sua vez formará plaquetas. São as células troncos ou de medula óssea, que dará origem ao tecido mieloide, que formará as hemácias, e são essas células de medula óssea que originará o tecido mielocítico, que dará origem às células de basófilo, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos. E o que é legal, que são todas células também de glóbulos brancos, células de defesa, mas diferentes destas daqui. Por que que a célula de linfócito B, linfócito T, monócito e macrófago se diferem das de basófilo, eosinófilo, neutrófilo e mastócito? Pelo fato dessas células aqui da direita terem sido originadas pelo tecido linfocítico e essas células da esquerda terem sido originadas pelo tecido mielocítico ou mieloide. Lembrando ainda que essas células tronco ou células de medula óssea originarão células de osteoclasto, células demolidoras de ossos, células de micróglias, células do nosso sistema nervoso e células de Langerhans, né? São as células que podem, por exemplo, lá no nosso pâncreas, se encarregarem de produzir a insulina e o glucagon. Então, nós tivemos aqui um esquema desse processo de diferenciação desta célula multipotente. Nesta outra imagem, também é equivalente à anterior. Olha, está mostrando que a célula mesenquimal, ela é indiferenciada. É a célula de medula óssea que vai originar células de condroblastos, que originará o condrócito, que é a célula de cartilagem, originará a célula de adipócito, que é o tecido gorduroso, originará a célula de fibroblasto, que é uma célula que produz muita proteína, originará células mesoteliais, células endoteliais, que revestem internamente os nossos vasos sanguíneos. Essa célula de medula óssea origina as células de osteoblasto, que, por sua vez, origina a célula óssea, que é o osteócito. Então, é o mesmo esquema, só para vocês estarem lembrando aí os diferentes tipos celulares originados a partir da célula de medula óssea. Há o mesmo esquema aqui, como vocês podem observar, referente aos dois anteriores. Olha, essas são as células mesenquimais, ou células de medula óssea, que pode se diferenciar em todas essas estruturas celulares. Então, é uma célula indiferenciada, a célula de medula óssea, ou a célula tronco, mas que pode se diferenciar em qualquer outro tipo de célula, e essas células depois irão formar os nossos diferentes tecidos do organismo. Bem, então o tecido conjuntivo, como o próprio nome diz, ele é formado, existe, né? Ele é formado por um conjunto de fibras, por um conjunto de células e pela substância intercelular amorfa. E quais são, né, os conjuntivo? É o tecido conjuntivo propriamente dito, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo desse será estudado, tá certo? Bem, lembrando, portanto, que conjunto de células, então vamos falar um pouquinho das células que tem no tecido conjuntivo. Ele apresenta as células de fibroblasto. Essa célula de fibroblasto trata-se de uma célula bem alongada e ela é bem rica em organelas, principalmente as organelas do tipo retículo endoplasmático rugoso, porque vai sintetizar proteína. As proteínas sintetizadas são encaminhadas para o complexo golgiense. E no complexo golgiense, o que ele faz? Ele é o pacoteiro das células. Ele vai empacotar
as proteínas. Ele produz que tipo de proteínas? Produz a elastina, produz a proteína de colágeno, produz a proteína reticulina, produz outros tipos de proteína, 1, 2, 3, 4, conforme nós vamos falar, e em seguida, esse complexo de Golgi fará a liberação dos grânulos, né? Vai liberar as vesículas contendo as proteínas. Então, esta célula de fibroblasto, ela se caracteriza por ser uma célula originada a partir da medula óssea, certo? E esta célula também é de origem, portanto, mesodérmica, né? E essa célula de fibroblasto, ela é muito rica em proteínas. Por quê? Porque, como já foi falado, ela tem todo esse aparato de organelas, retículo endoplasmático, rugoso, complexo de Golgi, e aí ele fará a liberação. Então, ela produz as proteínas de colágeno, de elastina, as glicosaminoglicanos, os proteoglicanos e as glicoproteínas, que estarão livremente na matriz celular, essas glicoproteínas, mas que as de colágeno, elastina e as reticulinas formarão o quê? As fibras são proteínas que farão parte das fibras de colágeno, elastina e reticulina e também poderão ser encontradas nessa substância amorfa. Essas células de fibroblastos, elas estão bem relacionadas ao que? Ao crescimento, né? Por quê? Porque as células têm que produzir muita proteína para formar outras células, para poder formar membrana plasmática, para poder formar a carioteca. Então, à medida que as células vão se dividindo, é necessário ter proteína para a formação de outras células também. Então, ao mesmo tempo que elas vão controlar essa proliferação e a diferenciação das células. Então, aqui nós temos as células de fibroblasto. Quando as células de fibroblasto se tornam menos ativas, estão produzindo menos proteínas, elas se diferenciam em células de fibrócitos, que são células mais alongadas, porém com a sua atividade metabólica bem reduzida. Ela não vai produzir tanta proteína quanto a célula de fibroblasto. E quando é que os fibroblastos se transformam em fibrócito? Quando a pessoa, por exemplo, diminui a sua taxa de crescimento. Quando, por exemplo, já na pessoa com um pouco mais de idade, ela já perde aquela capacidade de divisão, de proliferação celular. Então, por exemplo, nas pessoas de mais idade, a gente percebe que há uma dificuldade maior das células estarem se dividindo, quando elas se machucam, demora mais para cicatrizar, não é? Porém, vamos supor que uma pessoa já mais de idade se submeta a uma cirurgia plástica, então vai ter que ter uma regeneração do tecido. Então, regenerar esse tecido, as células de fibrócito se voltam a ser células de fibroblasto. Por quê? Para que o organismo possa resgatar aquela atividade metabólica acentuada quanto à síntese das proteínas de colágeno, elastina, reticulina, proteoglicanos, glicosaminas, tá certo? Bom, essas células de fibrócitos, elas são bem menores que as células de fibroblasto, como nós podemos observar, elas têm um aspecto bem fusiforme, elas têm um núcleo, portanto, também menor, né? E o seu retículo endoplasmático rugoso não vai ser tão grande, né, quanto ao de um fibroblasto, por isso que diminui bastante a sua atividade metabólica. Nessa imagem, nós temos aqui um corte histológico de um tecido conjuntivo frouxo. O que é um tecido conjuntivo frouxo? É aquele que tem pouca fibra e muita substância intercelular. Então, mostra aqui os fibroblastos, né, que são importantes para a síntese de proteínas, tá bem? Então, esses fibroblastos, nós percebemos que eles estão bem ativos por conta do núcleo que eles apresentam. Lembrando que esses fibroblastos também podem estar produzindo as proteínas que irão formar as fibras, né? Bom, no tecido conjuntivo, existem todas estas células de fibroblasto, condrócito, osteócito, né? Essas células, elas são produzidas, né, pela matriz extracelular.
E os plasmócitos são o quê? Glóbulos brancos, são anticorpos, células de defesa, assim como os linfócitos também são responsáveis pelas respostas imunológicas. O eosinófilo é um tipo de célula que ele tem a sua ação num processo alérgico do organismo. O neutrófilo, por exemplo, quando algum corpo estranho entra no organismo, ele faz o quê? A nossa defesa. Já o macrófago é uma célula, tanto quanto o neutrófilo, que se encarrega de fazer a fagocitose, englobar as partículas estranhas. Já os mastócitos e as células de basófilos, também encontradas no nosso tecido conjuntivo, são células que podem estar liberando algumas moléculas, algumas substâncias, né, farmacologicamente ativas. Por exemplo, nós temos células de bastófilos e nós bastócitos e basófilos. Tanto os mastócitos quanto os basófilos são células que vão secretar alguma substância e possivelmente liberá-las. E as nossas células de adipócito ou célula adiposa, são células que se encarregam de fazer o quê? A estocagem de gorduras, onde eu encontro uma reserva de energia, e também são células responsáveis pela produção de calor. Estas células nós vamos ver isoladamente, então fiz um comentário geral para que vocês possam se lembrar que estas células estão presentes no tecido conjuntivo. Bom, nós temos aqui uma célula de macrófago. Essa célula de macrófago, ela é uma célula de defesa, é uma célula que se encarrega de fazer tanto o processo de fagocitose quanto a pinocitose. Portanto, é uma célula que tem que ter, óbvio, né, tanto o retículo endoplasmático rugoso, quanto o complexo de Golgi, quanto as enzimas lisossômicas, as vesículas lisossômicas, também em grande quantidade, já que o retículo endoplasmático rugoso sintetiza a proteína, o complexo de Golgi o armazena e depois libera sob a forma de enzimas. Então, essas organelas têm um trabalho interligado. Mas essa célula de macrófago, ela emite essas projeções da membrana, que são seus falsos pseudópodes, importantes para que ela possa se direcionar até o corpo estranho que adentrou no organismo. Então, as células de macrófagos são células de defesa, são células que fagocitam ou pinocitam os corpos estranhos. Porém, nós temos também aqui as células de monócito. Estas células de monócito, nós podemos observar que aqui ela também tem um núcleo, ela vai apresentar as organelas, olha, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e os lisossomos. Essas células, elas também têm a capacidade de realizar o quê? Um processo de fagocitose. E elas recebem o nome, alguns nomes especiais, né? Por exemplo, câncer, já no fígado, micróglia no sistema nervoso e Langerhans, que são células, ela vai receber uma denominação. E quero chamar a sua atenção na nossa circulação, os nossos capilares, eles atravessam as paredes capilares, então ele tem essa capacidade estranha para fazer a fagocitose, a destruição desse corpo extra também. No começo, como por exemplo, as células tronco, tipos de tecido, o tecido linfocitário ou mieloide. O linfocitário é o que vai originar linfócitos do tipo B, porque originou B, porque passou pelo baço, e T, porque passou pelo timo.
Já o tecido mielocítico ou mieloide, ele vai originar as células de neutrófilo, os macrófagos, os fragmentos de células, que são as plaquetas, e inclusive os eritrócitos. Então, lembrando que qualquer uma dessas células que nós vamos estar falando, que é encontrada no nosso tecido conjuntivo, foi originado a partir de uma célula progenitora, né? Que foi o quê? A nossa célula tronco, a nossa célula de medula óssea. Então, esta célula de macrófago, né, ela também tem aí os seus precursores, né? Ó, o macrófago foi originado a partir de quem? Do monócito, e o monócito, por sua vez, foi originado pelo tecido mieloide ou tecido mielocítico, tá bem? Bom, aqui nós temos uma célula de macrófago, que é aquela célula que emite seus pseudópodes e se encarrega de fazer a defesa do organismo através de processo fagocitário. E aqui nós temos células de eosinófilos, que são células também de defesa, porque são as células que são liberadas na circulação frente a um processo alérgico. Aqui, novamente, uma célula de macrófago, né? Então, nós podemos observar o seu núcleo relativamente grande, mas é uma célula capaz de fagocitar. Olha, partículas podem ser fagocitadas e serão interiorizadas, ficando no interior de vacúolos, sofrerão a ação dos lisossomos. Bom, já a célula de mastócito, esta célula de mastócito também, né, foi uma célula originada lá pela célula de medula óssea. Ela se trata de uma célula globosa, mas ela tem um núcleo relativamente pequeno, né? Um núcleo esférico, e esta célula, ela é capaz de produzir substâncias que nós chamamos de mediadores químicos, como a histamina, que é uma substância que impede que os vasos sanguíneos nossos fiquem contraídos, então ela provoca uma vasodilatação. E nós temos a heparina, que também é uma substância química que impede que o nosso sangue se coagule no interior dos vasos. Eu chamo de heparina ou de condroitin sulfatado. Porém, podemos encontrar dentro dessa célula os chamados glânulos de glicosaminoglicanos. E então, lembrando que aqui eu tenho a célula de mastócito, ela tem no seu interior a produção, né, dos mediadores químicos, que é a heparina, a histamina, e ela faz essa liberação. Lembrando que a heparina é anticoagulante, né, e a histamina é uma substância vasodilatadora. Esses mastócitos também podem participar de algumas reações imunes do nosso corpo, frente a um processo inflamatório, frente a umas reações alérgicas, elas agem de modo a expulsar a circulação. Já lembrando, portanto, que dentro dessa célula de mastócito, a histamina é a substância que é vasodilatadora, né? Ela é muito importante para dilatar os vasos e é importante durante os processos de inflamação, né? As proteases neutras e os fatores quimiotáticos, que são produzidos pelos eosinófilos, na anafilaxia. Então, elas também, essas estaminas, elas são substâncias vasodilatadoras. Quando nós temos um processo alérgico, começa a dar aquela falta de ar, a gente vai ficando cheio de edeminhas, né? Então, vai faltando ar, por quê? Porque os vasos sanguíneos, eles ficam contraídos. Então, essa histamina faz o quê? Essa dilatação, né? Evitando, assim, olha, que os vasos fiquem contraídos, né? Então, o sangue pode continuar circulando. Já essas células de mastócitos são células capazes também de secretar o leucotrienos, que é um conjunto de proteínas como CD4, D4 e E4. Essas substâncias, elas são sintetizadas a partir dos fosfolipídios que são encontrados na membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática, ela é lipoproteica, porém,
os fosfatos estão ligados às moléculas de lipídios. Então, a partir desses fosfolipídios da membrana, ela produz essas substâncias que são os leucotrienos, que é o C4, D4 e o E4. E essas substâncias são consideradas o quê? Sinalizadoras. Então, está chegando alguma coisa estranha próximo da célula, elas é como se fosse uma campainha, né? Elas são sinalizadoras. E aí elas acionam outras células de defesa, como os macrófagos, como os linfócitos. Então, nós temos aqui, olha, um corte, né, de uma língua de rato. E neste tecido, nós podemos observar a presença dessas células de mastócitos, olha, tá? Presentes, portanto, na célula da língua do rato. Temos também uma outra imagem aqui de um mastócito, porém, esse mastócito, ele é humano. Olha, aqui está o seu núcleo, né? Nessa célula de mastócito, nós podemos encontrar as vesículas, essas vesículas contendo as histaminas e a heparina. Lembrando que a heparina é uma substância anticoagulante e que as histaminas são substâncias vasodilatadoras, né? Temos aqui a presença de mitocôndrias. Por quê? Porque em se tratando de uma célula do tipo mastócito, é uma célula de defesa, é uma célula que cuida do nosso organismo, ela também consome grande quantidade de energia. Então, esta mitocôndria precisa liberar a energia. Tá bem? E ainda nessa célula podemos encontrar diferentes fibrilas, de colágenos, de elásticas, né, as elastinas, que por sua vez formam as fibrilas elásticas e as fibrilas de colágeno. Então, é uma célula que trabalha, digamos, até muito bem. Bom, o que acontece, né, no nosso organismo? Quando ocorre a entrada de um corpo estranho no nosso organismo, um vírus, uma bactéria, uma substância que vai provocar uma reação no nosso corpo, uma reação alérgica, assim que ocorre a entrada do alérgeno no nosso organismo, existem algumas células que se encarregam de vir recepcionar essas substâncias alérgenas. E estas células, então, são chamadas de apresentadoras de antígeno, né? Então, elas, na verdade, a substância se aproxima e estas células apresentam essa substância ou esse micro-organismo. Mas apresenta para quem? Apresenta essa substância estranha, esse corpo estranho, esse antígeno, apresenta para o nosso linfonodo. Apresentando para os nossos linfonodos, né, as células de defesa, portanto, elas são ativadas, que são essas células do tipo T. Então, essa célula reconheceu a substância estranha e imediatamente mostra aí para a nossa célula T, que é a célula de defesa nossa, né? Olha, então, essa célula T, ela é o quê? Ativada. Quando ela se torna ativa, pronta para fazer a defesa, para poder reagir com a substância estranha, né? Ela se diferencia numa célula chamada de TH2. Isso. Então, essa célula também de TH2, também ela vai se diferenciar, né? Olha, essa célula aqui é a célula T, ela se diferencia em célula de TH2 e também em célula B, né? Essa célula B também é uma célula reconhecedora desse corpo estranho que entrou no corpo aqui, olha, dessa substância alérgena. Mais uma vez, essa célula aqui B, reconhecendo esses corpos estranhos, mais uma vez ela vai ativar, né, essa célula de TH2. E aí vai começar o quê? Uma grande síntese de anticorpos, um anticorpo com uma proteína do tipo imunoglobulina E. E esse anticorpo
que é o IgE, que é o imunoglobulina E, é um tipo de proteína de defesa, ele vai ficar o quê? Circulando pelo nosso sistema linfático, juntamente com os nossos vasos sanguíneos, e aí, onde ele vai fazer, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar aos receptores das células de mastócito, que é a nossa célula de defesa. Ligando-se às células de defesa, que são os nossos plasmócitos, né? Ou também essas nossas células de basófilos, né? Aí o que essa célula de mastócito faz? Entrou uma substância que provoca uma alergia no corpo. Esta célula apresentou, é a célula apresentadora do alérgeno, apresentou aqui a esta outra célula T. Esta célula T se diferencia em célula de TH2 e ela também forma a célula B. Essas duas células aqui, olha, elas vão ficar circulando pelo corpo, de modo que essas substâncias alérgenas que entrou no corpo é apresentada aqui para o mastócito. O que ele faz? Ó, é um corpo estranho, é uma substância que provoca uma alergia. O que o mastócito faz? Libera a histamina, que faz o quê? Evita a ação de constrição dos vasos que essa substância alérgena estava provocando no organismo. Então, falamos aqui da importância deste mastócito, né, gente? Que após o alérgeno ser reconhecido, é ele que vai fazer o quê? Ele que vai liberar a histamina. Lembrando que ele pode liberar também a heparina, mas aqui, por se tratar de uma substância alérgica, ele vai liberar o quê? A histamina, né? É muito importante a presença dessa célula apresentadora do alérgeno para que essa célula T se diferencie em célula TH2 e em célula B. Por quê? Porque são estas células que vão sintetizar uma grande quantidade de imunoglobulina, que é a imunoglobulina E, e imediatamente elas passeiam pelos nossos vasos linfáticos, né, pelo sistema cardiovascular, e o mastócito faz a sua defesa. Bem, então, conforme foi colocado anteriormente, nós falamos da importância do mastócito e como ele faz a nossa defesa. Mas eu comentei que as células de TH2 e as células do tipo B, elas vão sintetizar a imunoglobulina E. Então, vejamos, essas células de mastócito, aqui eu tenho uma célula de mastócito, e você já sabe que elas secretam a histamina e também a heparina. Então, veja, num primeiro momento, eu vejo aqui as moléculas, né, de imunoglobulina E, elas vão se ligar aos receptores da membrana. Então, aqui está o receptor da membrana, que é a membrana plasmática, aqui está o receptor. E aqui estão as substâncias, os corpos estranhos. Então, ela veio, o corpo estranho, o antígeno, se ligou aqui a esses receptores, tá? Então, quando o nosso organismo se expõe pela segunda vez, né, após a segunda exposição do antígeno, essas moléculas de imunoglobulinas que estão presas aos receptores se ligam, portanto, ao antígeno. Quando a imunoglobulina se liga ao antígeno, forma-se o que? Esta ligação fica ativa. E aí passa a formar a adenilciclase, é uma ligação ativa. E aí isso vai resultar na fosforilação de certas proteínas. Então, quando os receptores se ligam aos antígenos, a ligação, que é adenalato-ciclase, ela resulta, né, na formação de proteínas, né, resulta na fosforilação de proteínas. Olha aqui, proteínas fosforiladas, certo? E é interessante que, ao mesmo tempo que estão resultando essas proteínas, vai ocorrer a entrada de cálcio na célula. E quando entra o cálcio, o que o cálcio vai fazer? Permitir uma fusão, uma mistura, uma micção, né? Vai formar o quê? Fazer uma fusão dos grânulos citoplasmáticos. Então, vai
encapsular aqui, olha, essas proteínas, tá vendo? Formaram grânulos, e esses grânulos se fundem, e em seguida, esses grânulos de proteínas são eliminados da célula. Olha, são exocitados. E o que ela está liberando? Pode ser a heparina, pode ser a histamina, pode ser os proteoglicanos. Olha que trabalho mais lindo. A célula de mastócito, ela fez uma reação com o antígeno que entrou, através da proteína imunoglobulina que foi produzida, né, pelas células de TH2 e pelas células B, e estas imunoglobulinas se ligam aos antígenos, e ao se ligarem, elas vão resultar na formação de certas proteínas fosforiladas, mas essas proteínas devem ser empacotadas. Depois que ela empacota, ela libera. Então, por exemplo, entrou um antígeno na circulação, ela vai liberar o quê? Se for um que provoca uma alergia, ela vai liberar a histamina para fazer a defesa do corpo. Se não contrai todos os vasos, a pessoa morre lá, tipo, meio que asfixiada, porque não consegue respirar, né? Então, gente, na verdade, existem duas populações de mastócitos, que é o mastócito do tecido conjuntivo, que é aquele encontrado na pele, encontrado na cavidade peritoneal, né? Eles têm muitos grânulos de heparina, que é a substância anticoagulante. E existem os mastócitos encontrados na mucosa. Mucosa, por exemplo, que reveste por dentro o intestino, que reveste os nossos pulmões. Essas células de mastócito da mucosa, eles têm muitos condroitin sulfato, né? Que ao invés de falar heparina, é o condroitin sulfato encontrado dentro das células dos pulmões. Agora, os mastócitos, como que eles foram originados? Pelas células precursoras. Nós falamos que era a célula lá do tecido, nosso tecido mesenquimal, que é a célula de medula óssea. São células que ficam no interior dos capilares e conseguem fazer o que é uma diapedese. E essas células têm uma ação bem semelhante às células de basófilos. Bom, já as células de plasmócitos são células relativamente grandes, né, com aspecto meio ovoide, riquíssimas em retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, inclusive a organela centríolo. São células que têm um núcleo esférico. A célula é ovoide, mas o seu núcleo é esférico e deslocado do centro. E ele apresenta, assim, a sua cromatina como um globus, né? Porém, essas células não são tão numerosas no nosso tecido conjuntivo, certo? Mas no lugar do nosso organismo que tenha uma penetração relativamente grande de bactérias, de antígenos, ou na mucosa intestinal, ou no lugar que você tenha uma infecção, então aumenta-se essas células de plasmócito. Então, aqui eu tenho uma imagem com alguns plasmócitos, né, mostrando aqui um tecido, passando por um processo inflamatório, então, aumenta-se essas células, tá bem? Podemos observar aqui uma outra célula de plasmócito, ó, um núcleo, né, relativamente grande, uma célula meio que ovoide, mas que com o núcleo central. E essa célula se encarrega também de fazer a nossa defesa, lembrando que ela também é uma célula que teve aí uma precursora, que é a nossa célula de medula óssea. Aqui, ainda mais uma vez, uma célula de medula óssea, tá? Lembrando que ela tem o retículo endoplasmático bem desenvolvido, ela vai apresentar o complexo de Golgi. Por quê? Porque é uma célula de defesa, né? Ela tem um núcleo grande, um núcleo esférico, ainda se trata de uma célula de defesa. E a gente percebe que o núcleo realmente, ele é excêntrico, não está no centro. Bem, nós temos os leucócitos, que constituem o tecido conjuntivo. Os leucócitos correspondem aos glóbulos brancos, ficam no interior dos vasos sanguíneos e conseguem fazer o quê? Uma diapedese.
Eles fazem a diapedese quando? Quando entra um antígeno na circulação, eles migram para lá através de processos, através da emissão de falsos pés, para poder combater o antígeno. Geralmente eles aumentam, né, quando tem ali o órgão, apresenta um vermelhidão, está inchado, está quente, está com dor, então está passando por um processo inflamatório, então há um aumento desses tipos de glóbulos brancos, que são os leucócitos. Mas esses leucócitos, eles podem retornar ao nosso sangue quando? Após o processo inflamatório, né? Mas, porém, os linfócitos que se encarregam da defesa, esses vão permanecer ali no nosso tecido, parte do nosso tecido sanguíneo, que é o linfa, que é a parte branca, né, que é desprovida de glóbulos vermelhos. Então, esse leucócito, ele faz a diapedese, eles agem no processo inflamatório também. As células de adipócitos são as células de gorduras, são as células que armazenam gordura. E quando, então, o tecido precisa de energia, o que ele faz? A queima destas gorduras, a combustão da gordura para liberar a energia, né? Então, obviamente, aqui, essas células do tecido conjuntivo, que são essas células adipócitas, elas são especialistas em armazenar essa gordura, né, sob a forma de energia que é encontrada como triglicerídeos. Então, observem a célula de adipócito, tudo isso aqui em amarelo, olha, são lipídios, são gorduras, e aqui é o seu núcleo, onde está o seu material genético, né? Portanto, então, lembrando que a célula de mastócito secreta heparina, ela secreta a histamina, que a célula de gordura é muito importante, a célula de adipócito, ela é importante para formar o que é o tecido nosso adiposo, né? São células de gordura que armazenam muita gordura e a energia que é liberada, né? Uma forma de gordura é o próprio triglicérides, e elas são, já que é gordura dentro do nosso corpo, o tecido adiposo, ele funciona como um isolante térmico. E nós temos aqui as células de plasmócito, que também são células de defesa. Lembrando que eu comentei que o nosso tecido conjuntivo pode apresentar as fibras de colágenos, que são mais grossas, mais resistentes às tensões, né, encontradas na pele. Podemos encontrar as fibras elásticas, elas apresentam bastante elasticidade, não são fibras tão espessas quanto as fibras de colágeno, mas são bem resistentes a atrações, né? São células também bem desenvolvidas na nossa pele, como as elaunínicas e as oxitalânicas. Já as fibras reticulares são as mais delgadas, né? Elas, tipo, formam um trançado, né, que liga um tecido conjuntivo ao tecido vizinho, um tecido se ligando ao outro como por uma trama. Como puderam observar, são as fibras que estabelecem essas ligações. Então, aqui eu tenho a fibra de colágeno, a fibra de elástica e a fibra de reticulina. Bom, podemos encontrar diferentes tipos de colágenos no nosso tecido conjuntivo. Olha, o colágeno 1, que forma, óbvio, as fibrilas, né? São bem espessas, estão presentes na nossa pele, nos tendões, nos nossos ossos, são bem resistentes às tensões. O colágeno 2 são colágenos que é presente nas nossas cartilagens. Já o colágeno 3, ele está presente na pele, nos músculos, nos vasos sanguíneos, né? Ele faz a manutenção da estrutura do órgão, o formato, o aspecto. A proteína de colágeno do tipo 5, ela é encontrada muito nos tecidos fetais, na pele, na placenta. Já a proteína de colágeno do tipo 11, ela é encontrada também na cartilagem, né? E nós temos aqui alguns colágenos associados às fibrilas, como 9, 12, nós temos aqui o 14, nós temos o 7. Então, essas proteínas, como vocês podem observar, olha, é encontrada em colágeno, em cartilagens, em tendões, na
na pele do feto, nos tendões. E estas proteínas de colágenos, o que elas fazem? Elas se ligam uma proteína a outra, ó, glicosaminoglicânicos associado aos colágenos do tipo 2. Então, tem colágeno do tipo 1, colágeno do tipo 2, colágeno do tipo 3. Mas existem algumas fibras de colágenos que agem como ancoragem, são âncoras, são suportes, né? Como, por exemplo, a lâmina basal que fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Então, ali tem essas células, essas proteínas de colágeno. Agora, temos o colágeno também que forma uma rede, que são as de colágenos do tipo que são as reticulinas. Bom, nós vamos estar estudando esses diferentes tipos de fibras, conforme eu coloquei para vocês, né? Olha, essas fibras são fibras proteicas, as de colágeno, as reticulinas e as elásticas. Essas fibras dão elasticidade, dão resistência ao nosso tecido conjuntivo. Comentei que existem vários tipos de moléculas de colágeno, do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, tipo 11, né? E elas, muitas delas, formam o quê? Conforme foi colocado nessa tabela aqui, olha, umas, como essa tipo, ela vai formar o quê? Ancoragem. Mas nós temos aqui as proteínas que uma associa a outra, ligando a glicosamina aos outros colágenos do tipo 2, mas são todos tipos de colágenos que estão presentes no tecido conjuntivo, tá certo? Então, os colágenos que formam longas fibrilas são principalmente colágeno do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5 e o tipo 11, olha, formam essas fibrilas que a gente consegue visualizar aqui ao microscópio eletrônico, tá? Olha, então aqui é uma imagem de microscópio mostrando as fibrilas transversais, né? Cada fibrila aqui, ela é formada de bandas claras, bandas escuras, conforme nós podemos observar, né? E esse espaço entre as fibrilas seria o quê? De matriz extracelular. O colágeno do tipo 1 é o mais abundante e ele é distribuído, muito bem distribuído no nosso corpo. Essas fibras de colágeno são encontradas nos ossos, nas dentinas, nos tendões, nas cápsulas entre os órgãos. Os colágenos podem ficar associados às fibrilas. Então, essas proteínas de colágeno podem ligar as fibras de colágeno, né, às outras fibras ou a outros componentes que fazem parte ali da matriz extracelular. Então, essas fibras que podem ligar uma fibrila a outra ou a matriz, são esses tipos de colágeno, né? O colágeno do tipo 9, o colágeno do tipo 12, o colágeno do tipo 14. E nós temos colágenos encontrados sob uma forma de rede. Esses colágenos, por exemplo, é o colágeno do tipo 4, que está lá naquela lâmina basal, que une a membrana, as células epiteliais ao tecido conjuntivo. Então, vamos dizer assim, que ela faz o quê? Ela dá uma aderência, né? Ela tem o papel de fazer essa adesão, ao mesmo tempo de filtração, porque as substâncias que chegam até o tecido conjuntivo se difundem para o tecido epitelial. Então, logo essas proteínas que estão nesta lâmina basal, elas desempenham uma função de ancoragem, são as proteínas do tipo 7, então elas formam tipo âncoras, né? Então, elas vão apoiar aqui a superfície. Bem, então aqui eu tenho nós podemos observar que neste corte, os desenhos, eles mostram o desenho do epitélio intestinal. Então, a gente observa que o conteúdo da célula foi retirado, né? Mas aqui nós podemos observar que entre as células, a zona de oclusão, a zona de adesão, a junção comunicante, porque uma célula se comunica com a outra. Isso nós vamos estar voltando depois com este assunto. Então, lembrando que durante a síntese de colágeno, né, ocorre o quê? Essa síntese, na verdade, de proteína, ela está associada a um grupo de células
conjuntivas, como o fibroblasto, o condroblasto, os osteoblastos. O fibroblasto é aquela célula que sintetiza muita proteína. Os condroblastos são as células que vão se diferenciar para poder formar células de cartilagem. E os osteoblastos vão se diferenciar para formar células de ossos. Então, temos aqui síntese de colágeno, mas esses colágenos são formados, né, a partir dos principais aminoácidos, glicina, prolina e a hidroxiprolina. Todos nós sabemos que qualquer proteína ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. Então, esses aminoácidos, quais são os mais utilizados na síntese dessas proteínas colágeno? O aminoácido glicina, prolina e o hidroxiprolina. Alguns aminoácidos, como essa hidroxiprolina e a hidroxiquissolosina, eles são bem próprios, bem característicos dessas fibras de colágeno. No nosso próximo encontro, estaremos tratando sobre o tecido conjuntivo frouxo, tá, gente? Hoje foi caracterizado, então, o nosso tecido conjuntivo, tá bem? Agora, no nosso próximo encontro, falaremos sobre o tecido conjuntivo frouxo e sobre o tecido conjuntivo denso.